recusei-me a tornar-me informante do FBI e o governo colocou-me na lista de pessoas proibidas de voar. Meu primeiro contato com o FBI foi baseado em uma mentira. Em agosto de 2018, recebi uma ligação pedindo que eu fosse à prefeitura para resolver uma irregularidade relacionada a uma licença municipal, e prontamente aceitei para solucionar qualquer problema. Acabou sendo um golpe. Ao chegar, fui conduzido a uma sala de conferências, onde 2 agentes do FBI me aguardavam. Fiquei imediatamente surpreso, sem ter a menor ideia do porquê de o FBI querer falar comigo. Sou marido e pai de 2 crianças pequenas, e sempre me dediquei a construir uma vida boa com minha família, tanto como empresário quanto como engenheiro na indústria automobilística de Michigan. Embora os agentes do FBI me dissessem que eu poderia ir embora quando quisesse, quando a porta se fechou e eles começaram a me interrogar, a sensação foi bem diferente. Disseram que queriam minha ajuda para encontrar pessoas na minha comunidade que pudessem querer prejudicar o país. Achavam que eu seria útil ao FBI por causa das minhas habilidades linguísticas, além do inglês, falo árabe, da minha ascendência libanesa e da minha formação em engenharia. Senti-me desconfortável porque me tornar informante na minha comunidade violaria meus princípios éticos. Mesmo assim, mantive a calma, disse aos agentes que minha principal obrigação era com a minha família e que eu não queria trabalhar para o FBI. Mas a pressão continuou. Os agentes do FBI me perguntaram sobre minhas crenças políticas e religiosas, minhas associações e os anos que passei morando no Líbano como estudante. Respondi a todas as perguntas com sinceridade. Nasci em Chicago e completei o ensino médio e 3 anos de faculdade no Líbano antes de retornar para Michigan para terminar meus estudos. Insisti repetidamente que não queria trabalhar para o FBI, mas eles continuaram aumentando a pressão. Fiquei chocado quando os agentes do FBI me acusaram de ligação com um grupo terrorista. Neguei veementemente as falsas acusações, mas pareceu não fazer diferença. Meu nível de ansiedade aumentou ainda mais quando os agentes ameaçaram a mim e a minha família. Disseram que, se eu não concordasse em me tornar um informante, minha família seria investigada, minha esposa e eu poderíamos ser presos, meus filhos poderiam ser tirados de mim e o status imigratório da minha esposa poderia estar em risco. Por fim, os agentes do FBI me disseram que eu tinha uma escolha, e eu poderia ficar nos Estados Unidos e me tornar um informante e as suspeitas deles sobre mim desapareceriam ou eu poderia deixar o país. Se eu ficasse e não me tornasse um informante, minha família e eu seríamos submetidos a mais vigilância e investigação, com ameaças específicas de contato com minha família, amigos e empregador. É difícil descrever completamente a minha angústia após aquela reunião. Como muçulmano nos Estados Unidos, sei por experiência própria que o nosso governo muitas vezes nos encara com suspeita e discriminação. Mas é diferente quando agentes do FBI se sentam à sua frente, com todo o poder do governo por trás deles, acusando-o de coisas que nunca fez e jamais faria. Eu estava com medo, e especialmente com medo pela segurança da minha família. O FBI insistia em me chamar para reuniões, e sob a pressão deles, achei que não conseguiria recusar. Enquanto isso, a ansiedade e o estresse me impediam de dormir ou comer direito. Durante 2 meses, as reuniões, as ameaças e o assédio continuaram até que me vi obrigado a mandar minha família para longe para protegê-los. Comprei passagens para minha esposa e filhos para o Líbano, onde temos parentes. Juntei-me a eles algumas semanas depois, após meu empregador concordar que eu poderia trabalhar temporariamente em meio período do exterior. Esperava que essa pausa fizesse o FBI me deixar em paz. Cerca de 1 mês depois, tentei voltar para casa. Foi aí que as consequências da minha recusa em trabalhar como informante para o FBI me atingiram. Quando cheguei ao aeroporto, o agente da companhia aérea disse que eu não podia embarcar no meu voo e que precisava entrar em contato com o governo americano. Eu sabia que o governo tinha uma lista de proibição de voo, que impede pessoas de voar, e temia estar nela. Imediatamente busquei respostas. 1 mês depois, recebi a confirmação oficial e eu estava na lista de proibição de voo. Nos 2 anos que se seguiram, tentei sair da lista de proibição de voo usando o procedimento de recurso oferecido pelo governo. Mas o governo sequer me dá o motivo de ter me incluído na lista de proibição de voo, qualquer prova que considere justificar uma proibição de voar por tempo indeterminado, ou uma audiência para limpar meu nome. Isso está errado e viola meus direitos como cidadão americano ao devido processo legal. Descobri que esse purgatório não é incomum. Fiquei chocado ao saber que cidadãos e residentes dos Estados Unidos na lista de proibição de voo podem passar anos buscando respostas e informações, sem sequer saber por que o governo os incluiu na lista em primeiro lugar. Para mim e minha família, toda essa aprovação tem sido devastadora. Exerci meu direito de não trabalhar como informante do FBI na minha comunidade e o governo me puniu.
Por estar na lista de pessoas proibidas de voar, não posso visitar familiares e amigos no exterior, nem viajar a trabalho ou para cumprir minha obrigação religiosa de peregrinação como muçulmano. Minha esposa e eu tememos que seu pedido de naturalização esteja em risco. Temo que funcionários do governo que alegam proteger todos os americanos igualmente possam violar nossos direitos constitucionais impunemente. Agora, com a ajuda da ACLU, estou entrando com um processo para contestar as ações do governo e minha inclusão na lista de pessoas proibidas de voar. Quero um processo justo para limpar meu nome. E quero garantir que ninguém sofra o que minha família e eu sofremos. Estou aliviado por ter saído da lista de pessoas proibidas de voar, mas ainda abalado pelo uso abusivo da lista pelo governo contra mim e pelas violações dos meus direitos constitucionais, disse o Sr. Chablis. Fui incluído na lista depois de me recusar a me tornar um informante do FBI, apesar das ameaças assustadoras e intimidantes contra mim e minha família. Por mais de 2 anos, busquei um processo justo para limpar meu nome, e o governo não me proporcionou isso. Como muçulmano neste país, é fácil se sentir um cidadão de segunda classe e ter medo de defender seus direitos por causa da forma como nosso próprio governo nos trata. Mas agora me sinto vingado e quero que minha história encoraje outros a defenderem seus direitos, porque quando fazemos isso, coisas boas podem acontecer.